Bom dia a todos. Vamos começar a nossa quinta aula do método de Water-Pinch. Então, como a gente sempre fala no início do curso, sugere-se assistir essa aula em dupla ou em trio, tomar notas no caderno de notas, ter um caderninho organizado para ir tomando notas do conteúdo, Sempre que necessário, pausar ou voltar ao vídeo, ou se estiver assistindo com um colega, pausando, discutindo o que cada um entendeu, aos poucos, à medida que a aula vai passando. No final de cada aula, elaborar um resumo com uma página, frente e verso, com conteúdo que se tomou nota da mesma. Então, nesse resumo, pode ser elaborado em duplo e em trio, A ideia é pegar as notas de aula do caderno, e discutindo o conteúdo, o que colocar, o que resumir do conteúdo do caderno para esse resumo de uma página frente e verso. Como roteiro para elaborar esse resumo, no final da aula a gente apresenta uma lâmina com os resumos do objetivo e sugere-se usar essa última lâmina, como uma espécie de roteiro para elaborar esse resumo. Então aqui a bibliografia que está sendo usada, nessa parte de síntese, está se dando atenção um pouco mais a esse livro do James e do Liu, Industrial Wastewater Reuse e Wastewater Minimization. E vamos ver então, iniciando a aula, vamos ver o que nós vimos ao longo do nosso curso. Então na aula 1 nós fizemos uma breve introdução ao tema, Na aula 2, nós conceituamos o diagrama de intervalo de composição e apresentamos os conceitos de outros parâmetros, de outras variáveis que nós usamos nos nossos cálculos, Na aula 3, nós fizemos uma representação do diagrama de intervalo de composição e as suas interpretações, E na aula passada nós observamos, e aprendemos a fazer a metodologia para síntese de redes de reuso de água, baseado no diagrama de intervalo de composição e nos outros conceitos que nós vimos até as aulas anteriores. Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma breve revisão aqui, Diagrama de intervalo de composição, mostrar brevemente, porque em todas as aulas nós viemos revisando esses conceitos, então nós vamos mostrar brevemente o passo a passo, Nós vamos revisar o conceito de vazão limite de água fresca, que esse conceito é bastante importante para nós aqui. Nós vimos ele somente na aula 2, mas nós vamos retomar ele aqui. Nós vamos ver como é que se faz a rede inicial, que a gente usa dados dessa vazão limite de água fresca, e essa rede inicial é um parâmetro para nós vermos quanto de água a gente usaria sem reuso. Nos passos 9 e 10 é onde nós começamos, enfim, a construir nossa rede, ou seja, todas as outras aulas, nós vimos alguns conceitos, algumas ferramentas para nos ajudar a entender melhor o problema, mas foram nesses dois passos aqui que começamos na aula passada, que vimos todos na aula passada, que nos ensinou a calcular, a construir esse diagrama, Então, no passo 9 a gente calculava a carga mássica por intervalo e operação, e aqui a vazão por intervalo por operação de água, e para calcular essa vazão a gente usa algumas regras aqui, certo? Nós vamos revisar esses conceitos, e daí por fim nós vamos resolver alguns exercícios, Esses exercícios nós vamos partir do princípio que nós já conhecemos o diagrama de intervalo de composição, já sabemos desenhar as curvas limite de composição, então nós já vamos apresentar esses dados, não vamos revisar eles todos novamente, Mesmo porque os exercícios que nós vamos ver hoje foram exercícios que já foram resolvidos nas outras aulas, então a gente já tem esse conteúdo das outras aulas, certo? Então, se nós quisermos revisar, vocês ficaram um bom tempo sem ver as aulas, vocês podem retomar essa revisão do diagrama de intervalo de composição, das curvas limites de composição das outras aulas, de cada um dos exemplos, e depois vocês retomam a partir daí, ok?
Então começamos a nossa revisão, né, mostrando o diagrama de intervalo de composição. Nós temos basicamente os 7 passos para fazer esse diagrama, né? Então, primeiro nós calculamos a vazão de água limite, né? Então, nós vamos ter disponível uma concentração limite de entrada e de saída e uma carga mássica, né? Que vai vindo uma tabela de oportunidades e calculamos a vazão de água limite, ok? No segundo passo, nós determinamos os intervalos de composição para desenvolver o diagrama de intervalo de composição, certo? Então, esses intervalos nós vimos são os limites máximos de entrada e saída de cada uma das operações, certo? Nós vimos isso. Depois nós calculamos a carga mássica por intervalo, então somamos todas as operações que estão naquele intervalo e a carga mássica proporcional de cada uma. Depois calculamos a carga mássica acumulada, onde nós somamos desde o início até o fim. Depois nós determinamos a vazão de água, que está ligado teoricamente ao mínimo de água a ser utilizada para atender as demandas de troca mássica daqueles equipamentos, né? Para se fazer isso se usa a carga mássica máxima acumulada, usamos a carga mássica acumulada e a concentração acumulada, né? E no pinte de água, né, o próximo passo é pegar os dados anteriores, né, e determinar um maior valor, né? Então o pinte de água é o maior valor encontrado nessa coluna que nós calculamos anteriormente, né, e corresponde teoricamente à quantidade mínima de água que eu vou usar para atender a demanda de água de transferência de massa de cada um dos equipamentos. Menos que isso, eu não consigo usar, porque não vai atender as leis termodinâmicas de transferência de massa, certo? E por último, que nos ajuda bastante a entender o problema, nós fizemos as curvas limite de composição, né, através de um traçado gráfico do ΔM acumulado versus a concentração acumulada. Isso vai nos dar o gráfico onde nós conseguimos determinar também visualmente o ponto de pinch e também observar graficamente quais as correntes, né, que vão usar água fresca e quais as que são candidatas a usar água de reuso. Então, essa é a revisão do diagrama de intervalo de composição. Aqui, CID revisão, isso que nós estamos fazendo agora. Bom, então antes de começar a mostrar a síntese da rede em si, né, a gente calcula um diagrama inicial onde a gente desenha as correntes de água, a corrente de água fresca, que cada um dos operações, cada um dos equipamentos vai usar, e para isso antes nós temos que calcular a vazão limite de água fresca, certo? Na vazão limite de água fresca, nós vamos precisar, qual que é a definição antes? Primeiro, a vazão necessária entrando no processo na concentração de 0 ppm e saindo na concentração saída de limite. Então, geralmente num equipamento aqui, vou desenhar aqui, a gente tem o Cin limite, que pode ser 0 ou é maior que 0, e o Cout limite, certo? O que nós vamos considerar é que essa concentração limite no processo não é mais essa concentração, e sim igual a 0, ok? Então, qual que é a definição? A vazão de água necessária entrando no processo na concentração de 0. Então, aqui o 0 a concentração de entrada passa a ser 0 e não mais a concentração de entrada limite. Sai na concentração Cout limites para satisfazer a taxa de transferência de massa, certo? Ou seja, eu tenho um equipamento aqui, ele transfere um EMI aqui, né? O EMI vai ficar o mesmo, o Cout limite vai ficar o mesmo, certo? E como a carga mássica continua a mesma e a carga mássica a concentração de saída continua a mesma, o que vai acontecer? E isso aqui fica 0, então o que vai acontecer? Nós vamos ter uma redução da vazão, certo? Então, nós vamos calcular quanto é essa nova vazão, e essa vazão vai ser usada para quê? No nosso caso base, né, onde nós vamos apresentar as conexões quando nós usamos água pura em todos os equipamentos, certo? Sem reuso. Então, para isso que serve a vazão limite de água fresca, para nós calcularmos
no nosso caso inicial, quanto a gente usaria de água se tivéssemos usado somente água pura sem reuso algum. Bom, relembrando a vazão de água limite, é dado, né? Não a vazão de água limite de água fresca, mas a vazão de água limite, que a gente vem calculando lá da tabela de oportunidade, o ΔM sobre o ΔC. A diferença da vazão de água limite de água fresca é que, em vez de ter um delta de concentração saída menos entrada, a gente vai usar ali, a entrada vai ser zero, certo? Substituindo zero aqui nessa outra forma, então a gente tem uma expressão bem parecida. Lembrando que essa expressão vem da onde? Vem do balanço de massa, né? Vocês se lembram disso? Então, F, Cin, F, Cout, M. Então, o que entra? F vezes Cin mais M igual ao que sai, que é o F vezes Cout. Então, isso aqui vem do balanço de massa, nós rearranjamos isso aqui, né? Colocando o F em comum e fazemos as respectivas conversões de unidade, nós chegamos nessa forma, ok? Então, relembrando a vazão de água limite de água fresca. Então, o próximo passo, nós calculamos a vazão de água limite de água fresca, nós fazemos a nossa rede inicial. A nossa rede inicial, o que é? O que eu falei anteriormente, a rede quando nós não fizemos reuso algum, certo? Nós temos água fresca alimentando todos os equipamentos. Como a água fresca ela entra numa concentração menor, então para satisfazer o balanço de massa, a vazão dela vai ter que ser menor também, ok? Então como é que nós representamos? Está aqui, ó. Então no lado direito, está aqui o lado direito, nós representamos linhas sólidas, que são as correntes de água fresca, ok? Então isso aqui são as correntes, aqui, ó. Essas linhas pretas sólidas aqui, ok? Certo? Então, agora nós fizemos as linhas sólidas, tá? Lado esquerdo nós representamos as operações, as operações estão aqui. Lembrem que como nós temos o pareamento, cada operação troca massa com uma corrente de água fresca. Se nós tivermos 3 operações, vamos ter que ter 3 correntes de água fresca. Se nós tivermos 10 operações, teríamos que ter 10 correntes de água fresca. Ok? É isso que está aqui. Então, 3 operações, 3 correntes de água fresca. Então, lado esquerdo, aqui, estão as operações. Lado direito, estão as correntes de água fresca. Certo? E as linhas pontilhadas que estão aqui. As linhas pontilhadas aqui, ó. Estou circulando. Essas linhas pontilhadas são as linhas que representam uma troca de massa entre essa corrente de água fresca e essa operação, certo? Então quer dizer que essa operação, essa corrente de água fresca troca massa com essa corrente, ok? Com essa operação. Aqui, mesma coisa. Então mais uma linha pontilhada e mais uma linha pontilhada, ok? Então vimos esse. E a gente representa também no gráfico, deixa eu só dar voltar para dar uma limpada aqui, deixar menos riscos aqui para a gente enxergar melhor. Nós representamos nos gráficos as concentrações de entrada aqui e saída dos contaminantes, tá? Então nós estamos aqui, ó, contaminante entra 0 ppm, que é água fresca, sai 75. Esse contaminante entra 0 ppm, que é água fresca, né? Que é o princípio que a gente partiu, e sai a 100. E esse contaminante entra a 100 e sai a 0 ppm. Ok? Então, construído o diagrama inicial, né? Nós vamos para a próxima etapa, que é o quê? Nessa etapa nós vamos começar a síntese, né, do processo, a construção do diagrama da rede de reuso, certo? Aquilo que a gente viu anteriormente aqui é só uma rede inicial para a gente ter uma ideia de quanto a gente usaria de água, né? Isso aqui é o somatório das vazões de água fresca, certo? Então, no passo, agora nós vamos começar um novo diagrama, que é a síntese em si das redes de reuso, ok? Então, começando aqui, né, os 8 passos lá, o sétimo passo, o 8º, agora que nós construímos o diagrama, certo? Então aqui, passo 9.
Desenhamos o diagrama com seus respectivos intervalos de composição, certo? Semelhante ao SID que nós fizemos, mas aqui é uma diferença. Lembra que o SID nós começávamos a concentração zero aqui em cima e aumentando, certo? Aqui nesse passo 9 nós fizemos o contrário, nós começamos o zero de baixo e vamos aumentando a concentração em cada um dos intervalos, né, separados assim. Ok? Então esse é o passo 9.1. Aqui a gente tem uma denominação que é o índice K, o índice K do intervalo. Certo? Então, se nós temos 3 intervalos, por exemplo, 0, 30, 60, 90, então, intervalo 1, que é K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Certo? Então, CK é o índice do intervalo. Então, cada intervalo é igual ao SID, né? Cada intervalo corresponde a uma concentração de entrada ou de saída. Ou seja, um SID ao contrário, tá? Sem mistério. Isso vocês já sabem fazer. Então, primeira parte, 9.1, desenhamos só o diagrama, né? Vazio. No lado esquerdo do intervalo, né? Nós desenhamos as setas para baixo, igual ao SID, também representamos a operação que usa água, certo? Só que daí agora vai ficar diferente, porque no SID a gente começava com a menor concentração em cima, e nesse a menor concentração é embaixo, certo? Então vai ficar alguma coisa desse tipo assim. Ok? E do lado direito nós desenhamos aqui, né? Então aqui as operações, os intervalos. Nós desenhamos uma setinha para cima, que é a seta que depois nós vamos fazer as conexões, certo? Nós desenhamos uma setinha aqui representando a vazão total de água que nós usaríamos. Essa vazão total de água é a vazão de água que nós encontramos lá no Pint. Então nós já escrevemos essa vazão de água aqui para saber o máximo que a gente vai poder usar de água, né? Que é aquela água que a gente encontrou lá no Pint, certo? Então como é que ficaria? Ficaria algo desse tipo, né? Então tem uma operação que entra a 0 e sai a 60, por exemplo. Uma outra operação que entra a 0 e sai a 45. Outra operação que entra a 30, sai a 90. E outra operação que entra a 75, sai a 105. Nada mais é que um SID de cabeça para baixo, ok? E do lado direito, aqui nós representamos a nossa flechinha de água fresca, a nossa vazão de água fresca aqui, certo? E eu já coloco aqui para fins de referência a vazão de água que encontrei lá do Pint, que pode ser do SID ou da curva limite de decomposição. Então eu tiro esse dado daqui e eu desenho aqui a minha flechinha, tá? Ok? Bom, o próximo passo, o que é? Vou falar um pouco nessa lâmina aqui, depois eu detalho na próxima lâmina. O próximo passo é, para cada uma dessas operações nós temos um ΔM total, certo? Um ΔM aqui, que é a carga que cada uma das operações transfere, certo? O próximo passo nada mais é do que pegar esse ΔM e dividir para a mesma operação esse ΔM proporcional nos intervalos. Como assim? Então, vou dar um exemplo. Então, vamos supor aqui que essa operação ela transfere 6 gramas de água por hora, por exemplo, certo? Só que ela está dividida do intervalo 0 ao 60. Então eu vou dividir essa carga proporcionalmente aos intervalos para cada uma das operações. Então aqui 6, então aqui dividiria 3, 1,5 aqui, né? 1,5 aqui, certo? Então aqui faria uma espécie de regra de 3. Então aqui tem 3, aqui do total aqui de 0 a 60, aqui eu tenho 6, então dividirei a metade aqui no 30, que é metade de 60, e 1,5 aqui, que é um quarto de 60, né, mais 1,5 aqui, que é um quarto de 60, corresponde a um quarto de 6. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer no próximo passo, e eu faço isso para cada uma das operações. Então eu vou detalhar matematicamente isso. Então o próximo passo, que é o 9.4, em cada intervalo, calcular para cada corrente do processo, em cada intervalo, né, a carga de contaminante a ser transferida pelo mesmo. Lembrem que quando a gente fez o SID, como é que a gente fazia? A gente tinha aqui o SID, né, a gente tinha os intervalos aqui, e a gente tinha as operações, tá? Então a gente calculava os totais aqui, né, por intervalo,
certo? A gente calculava o M por intervalo total. Aqui não, a gente vai fazer individualmente, por corrente e por intervalo. Não é mais somatórios por intervalos, é por corrente e por intervalo, certo? Então, como é que a gente faz? A gente usa uma formulinha, certo? Que nada mais é que aquela regra de 3 que eu falei anteriormente. Então, eu tenho lá da tabela de oportunidade, eu tenho o ΔM da operação, certo? Então, o que eu faço? Eu pego o delta daquele intervalo, divido pelo delta C total daquela operação. Então, isso aqui é da tabela de oportunidade, isso aqui é da tabela de oportunidade, isso aqui eu vejo em que intervalo que eu tô. Eu faço essa continha, eu vou achar o MK. Que o MK é a carga mássica trocada pela operação I no intervalo K. Certo? Então, isso aqui eu tenho da tabela de oportunidade. Isso aqui eu tenho da tabela de oportunidade, o ΔC total de toda a operação. E aqui é o ΔC do intervalo. Ok? Vamos fazer um exemplinho aqui. Vamos voltar aqui no anterior. Vamos por aqui que eu tenho 6 aqui, né? Se a gente aplicar aquela formulazinha ali, ó, 6 vezes, nesse intervalo aqui, ó, 30, dividido pelo total do intervalo, sobre 60. Vai dar aqui 6 vezes 1 meio, 6 vezes 1 meio, que é igual a 3. Que é igual a 3 aqui, que a gente fez meio de olho na regrinha de 3. Certo? É isso aí que essa formulazinha diz, é uma espécie de regra de 3, e a gente vai calcular isso para toda operação em todos os intervalos. Certo? Ok? Então, passo 9.4 é isso. Depois, nós vamos ter o passo 10. Então, aí no passo 10, nós já começamos a ter o início do desenho da rede. Certo? Só relembrando aqui, como é que vai ficar o nosso gráfico daí? Então, o nosso gráfico aqui vai ter, eu vou ter cargas mássicas escritas aqui, em cada uma das operações eu vou ter uma carga mássica, que vai ser o meu M e K, certo? Esse é o final do passo 9.4. Vai ter, calculo esses dados e passo para o desenho. O passo 10, qual que vai ser? Eu vou calcular o F e K. O que é o F e K? É a demanda de água, a demanda de água por operação I no intervalo K, certo? Então, o que está dizendo? Que para cada operação I selecionada, cada operação pode estar em mais de um intervalo, né? Calcular a vazão de água correspondente à massa de contaminante I, que vocês já calcularam, né? No intervalo K, que é denominado FK. Então, baseado no MK, que eu já calculei, eu determino FK. Como que eu determino isso? Por essa forma. Então, aqui é o FK. Como eu calculo FK? O MK que eu já calculei do passo anterior, do 9.4, certo? O CKI, que é o intervalo superior do intervalo, a concentração superior do intervalo. Então, se eu tenho uma operação aqui que está em 2 intervalos, eu estou avaliando o FK nesse intervalo aqui, então é esse intervalo aqui. Então, o C K mais 1 é esse, tá? Então, o intervalo na parte de cima que a operação se encontra, menos CIKW. O que é o CIKW? Ele é um conceito muito importante, que é a concentração de contaminante da corrente de água entrando no intervalo K. Ou seja, para calcular o FK, eu vou ter que saber primeiro que água que eu vou usar. Eu vou usar uma água de reuso, então eu tenho que saber que concentração que ela está. De onde é que ela vem e que concentração que ela se encontra. Eu vou usar uma água fresca? Bom, então se a água fresca, a contaminação pode estar em 0. Então eu vou usar SCWK, vai ser 0. Se for uma água do intervalo anterior, vai ser a concentração do intervalo anterior. Então esse aqui, digamos, é uma incógnita para nós, a gente não sabe ainda, certo? Porque isso a gente sabe, isso aqui a gente sabe, isso aqui a gente não sabe ainda, certo? A gente vai determinar se C e KW baseado em 3 regras, certo? Primeira coisa, são baseadas em regras de reuso. Então, o que eu vou fazer? Se eu vou usar a minha regra de preferência para ter o mínimo de água possível em todos os meus processos, certo? Qual que é? Reusar a mesma água do mesmo processo no intervalo anterior, se eu tiver,
Então, primeiro critério, se eu tiver água do processo anterior, mesmo processo do intervalo anterior, então eu vou usar essa concentração. CiKW vai ser essa concentração. Se eu tiver reusando água de outros processos, meu CiKW vai ser a concentração da água do processo que está saindo, certo? O processo que eu estou usando. E se eu usar água fresca, vai ser a concentração de água fresca, CiKW vai ser 0 ou a concentração que tiver essa água, tá? Então, por que a gente usa essas regras? Essa ordenação resulta no máximo de reuso e mínimo de consumo de água, ok? Então, se eu aplicar essas regras com essa ordem de preferência, eu vou garantir o máximo reuso e mínimo consumo de água, ok? Certo? E à medida que a gente vai fazendo as conexões, né, vai calculando FK daqui, eu vou dizer depois nesse intervalo aqui, depois eu vou fazer pressa operação nesse intervalo, pressa operação no intervalo, pressa operação nesse intervalo, pressa operação nesse intervalo. Note que aqui as cargas M, I e K já estão calculadas aqui, ó. Vou voltar aqui para ficar melhor. Então, aqui as cargas já estão calculadas, o M e K aqui, mas o FK não está calculado ainda, certo? Mas com cada um desses FKs aqui, eu vou saber com quem que eu vou trocar massa, com quem eu vou reusar de quem, onde eu vou usar água fresca, onde eu não vou usar água fresca, certo? E daí com isso eu vou fazendo a distribuição da minha água fresca. Eu vou usar água fresca nesse processo só, nesse ou nesse. Então aqueles critérios para calcular o FK que vão me dizer isso, certo? E isso vai me ajudar, com isso eu vou montando a rede. E eu vou montando a rede de conexões por intervalo e por operação. Então, na primeira operação, no primeiro intervalo, eu vou dizer com quem que ele vai trocar massa. Então, aqui, ó, né, depois que eu calcular FK, então aqui está dizendo que eu vou trocar massa com água fresca. Na segunda parte da operação, que está no segundo intervalo, que é essa aqui, ó. Então, aqui é o segundo intervalo da primeira operação, está representado aqui, ó. Certo? Lógico que num processo normal, essa operação não está dividida fisicamente, certo? Mas isso é uma abstração que a gente faz para construir a rede, faz parte da regra. Então, por exemplo, aqui, ó, essa operação aqui, operação 2, no primeiro intervalo dela, né? Tá aqui, ó. Operação 2 aqui, certo? Essa operação 2, a continuação da operação 2 está aqui. Então, tudo isso pela regra do FK vai me dizer quem que eu vou trocar com quem, né? Então, a segunda parte da operação 2 está aqui. Note que ela está dividida, né? Depois a gente vai usar um critério para juntar elas numa operação só. Ok? Note que aqui eu tenho o reuso da água para esse processo. E aqui a operação 3, que está dividida também em 2 intervalos. Aqui eu faço separado por intervalo. Tem um intervalo aqui e outro aqui. Certo? Então eu faço essa divisão. Como eu já falei anteriormente, fisicamente os equipamentos não estão divididos, né? Então isso aí é uma abstração que o método faz para a gente conseguir reaproveitar a água. Então depois eu tenho que juntar esses equipamentos como eles estão na verdade, né? Então esse equipamento aqui, o primeiro equipamento, ele é uma coisa só. O segundo equipamento é outra coisa só. E o terceiro equipamento é outra coisa só. Só que aqui a gente nota que esse equipamento aqui, ó, o equipamento 1, ele alimenta o equipamento 2 na metade do intervalo. Mas se esse equipamento aqui ele é uma coisa só, como é que eu vou dividir ele aqui e alimentar na metade? Então, quando a gente junta os equipamentos, a gente faz a alimentação na entrada do equipamento e isso vai garantir, esse método garante que essa concentração de entrada é a concentração de entrada limite para aquele equipamento. Isso o método garante para nós. Ok? Então, estão todos os passos aí.